Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro domingo da Quaresma e nesse domingo a igreja proclama o Evangelho de São João, no capítulo 2, versículos de 13 a 25. É o Evangelho da purificação do templo. É interessante que o evangelista São João, ao contrário dos sinóticos, coloca a purificação do templo logo no início do ministério de Jesus, enquanto os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, colocam a purificação do templo como o último sinal, a gota d'água, no momento em que Jesus já está em Jerusalém e dramaticamente enfrenta os chefes dos judeus e por isso será condenado à morte. Pois bem, o que é que nós podemos tirar deste evangelho para a nossa caminhada quaresmal? Bom, em primeiro lugar, nós devemos considerar que aqui Jesus claramente está se colocando diante da miséria humana, da maldade humana, ou seja, os seres humanos que tinham recebido um sinal de Deus, um caminho, a lei de Deus, essa lei que nós meditamos na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Deus, quando revela os seus mandamentos, nos dá o seu caminho. Deus mostra como é que nós devemos agir, qual é a estrada que nós devemos palmilhar. E, no entanto, o homem se desvia. E se desvia por onde? Se desvia no caminho da idolatria. É isso que Jesus constata no Evangelho de hoje. Deus havia dado toda uma série de leis, dizendo ao povo de Israel como é que eles faziam, como é que eles deveriam fazer para cultuar a Deus. É só nós olharmos lá no livro do Levítico e ver com que minúcias, com que detalhes Deus explica o culto que as pessoas devem prestar a Ele. Mas todos aqueles detalhes, todas aquelas rubricas litúrgicas, poderíamos dizer assim, tinham um valor. E o valor era que aqueles gestos fossem acompanhados de um coração fiel à lei e à vontade de Deus. Logo, logo, a história de Israel irá mostrar que as coisas eram muito mais difíceis do que pareciam à primeira vista. Que o povo de Israel estava sim prestando o seu culto no templo, estava ali oferecendo sacrifícios, mas interiormente, no seu coração, continuavam idólatras de alguma maneira. É assim que, de fato, os profetas anunciam e denunciam, dizendo: se soubesseis o que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício. Ou seja, o que Deus realmente quer é um coração puro, um coração purificado e não aquela realidade de culto externo onde o coração em nada seguia. Mas eis aí a grande dificuldade. A grande dificuldade para nós prestarmos culto a Deus, a grande dificuldade para nós louvarmos, bendizermos e glorificarmos a Deus é exatamente esta realidade de que o nosso coração é um campo de batalha. Nós queremos prestar culto a Deus, mas ao mesmo tempo estamos tão ligados à idolatria, estamos tão voltados para as criaturas, que nós terminamos colocando essas criaturas no lugar de Deus. Eis aí o grande problema. Colocar criaturas no lugar de Deus. É isto que os vendilhões do templo fizeram. Colocaram seus interesses no lugar de Deus. Transformaram o culto a Deus num comércio. Ao invés de ir ao templo e se sacrificar e dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade, o que é que eles faziam? Iam ao templo para receber o seu dinheirinho, seja feita a minha vontade, ou seja, tornou-se um comércio. O culto a Deus. Vamos lá, vamos receber aquilo que eu quero. Seja feita a minha vontade, sejam feitos os meus caprichos, que Deus siga as minhas veleidades. É isso que fazem os vendilhões do templo. Invertem o culto a Deus e mostram que o seu coração não estava, na verdade, cultuando a Deus. Estavam cultuando a Deus, sim, seguindo as prescrições do Levítico, mas não estavam cultuando a Deus porque o seu coração não estava seguindo a Deus, não estava disposto a se entregar a Deus. É por isso que aqui os profetas no Antigo Testamento terminam quase que desanimados, acabrunhados, pelo fato de que precisaríamos dar a Deus um culto, mas nós não temos um coração
pronto para dar esse culto. Mas o profeta Ezequiel anuncia: dar-vos-ei um novo coração. Eu vos darei um novo coração. Vou tirar esse vosso coração de pedra e colocar um coração de carne, ou seja, um coração que seja capaz de prestar culto a Deus, não somente seguir as rubricas litúrgicas, mas realmente fazer aquela entrega interior, dar aquele passo de se entregar a Deus junto com o sacrifício. Pois bem, este novo coração que tinha sido prometido é Jesus. Jesus é o coração que é capaz de seguir aquilo que a lei prescrevia no Antigo Testamento. É o coração capaz de prestar o culto a Deus conforme estava previsto na lei, conforme estava previsto nos mandamentos de Deus. Jesus é este coração obediente, esse coração que se entrega. E, como ele prevê aqui, neste Evangelho, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. O templo do qual faz Jesus o seu próprio corpo. É ele que se oferece em sacrifício. E aqui Jesus coloca pelo avesso todo o culto do Antigo Testamento. Enquanto o culto do Antigo Testamento era feito de sacerdotes que eram quase que homens da violência, que pegavam cabritos, animais, bois e sacrificavam aqueles animais, matavam aqueles animais, Jesus inverte toda a realidade e inaugura um novo sacerdócio, o sacerdócio cristão, onde o sacerdote é vítima, o sacerdote se entrega. Mas então, aqui, nós encontramos esse coração, o coração verdadeiro, cheio de zelo por Deus. E é por isso que no Evangelho de hoje está dito assim: o zelo por tua casa me consumirá. Esse amor que está no coração de Jesus, que o consome na vontade de servir o seu Pai do céu, de ser todo do Pai e se entregar todo ao Pai. Nessa quaresma, precisamos nós fazer o nosso exame de consciência e ver que, sim, é verdade, estamos fazendo alguns sacrifícios, jejuns, penitências, é verdade, mas como o nosso coração está distante daquilo que deveríamos ser. Como nós estamos longe do que Deus gostaria que nós fôssemos. Vamos acolher para nós essas palavras tremendas que Jesus refere aqui nesse Evangelho de João. São João diz que Jesus não dava crédito àquelas pessoas. Que pessoas é que Jesus não dá crédito? Aos vendilhões? Não! Jesus não dá crédito ao pessoal que acreditou nele por causa dos milagres. Jesus não deu crédito a nós, cristãos. Por quê? Pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o ser humano por dentro. Ele conhece o nosso coração. E ele sabe que o nosso culto a Deus não é puro. Ele sabe que o nosso culto a Deus é cheio de interesses, como aqueles vendilhões do templo. Que nós vamos atrás de Jesus para receber, às vezes, presentinhos, pequenos carismas, pequenos dons. Vamos atrás de Jesus e fazemos da religião um negócio. É hora de mudarmos o nosso coração. É hora de clamarmos e pedirmos a Deus que nos dê um novo coração, dar-vos-ei um novo coração, para que possamos obedecer à lei de Deus, como Jesus obedeceu. Um coração de filho, e de filho obediente até a morte, e a morte numa cruz.